Bom dia a todos. Meu nome é Johnny, quem não me conhece ainda. E eu queria começar orando. Queria que todos vocês pudessem inclinar suas cabeças para a gente começar esse sermão de hoje orando. Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai, que o que eu venho dizer aqui hoje, Pai, seja somente de Ti, para Ti, Pai, para os nossos corações, que possamos sair daqui hoje, Pai, não só com esse sermão em nossas mentes, mas em nossos corações, que possamos aplicar e não somente ouvir, Pai, que as Tuas palavras não sejam apenas palavras jogadas ao vento, Pai, mas que a gente possa fazer a diferença com elas, Pai, que a gente possa abençoar cada vez mais pessoas e pessoas com o Teu amor, Pai, levar a Tua palavra a todos aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desesperançosos, Pai, que o Senhor possa aquecer nosso coração aqui hoje e que a gente possa sair daqui renovados, mais do que a gente chegou aqui hoje, Pai, para caminhar e cada dia mais poder levar a Tua palavra, Pai, aos nossos corações, aos corações daqueles que precisam, em nome de Jesus. Nós estamos começando hoje uma nova série de sermãos que chamam Caminhando com Jesus. E o tema do sermão de hoje é Fica conosco, Senhor. O evangelho de hoje é sobre um culto anglicano, tradicional. Começa com canções, expressões de lamento, segue uma exposição das escrituras e por fim vem a liturgia da Eucaristia. 2 discípulos tiveram uma esperança arrasada após a morte de Cristo. Depois que Cristo morreu, 2 dos discípulos ficaram tão arrasados, tão desesperançosos. E quantos de nós no dia a dia, por problemas pessoais, problemas que a gente vê no mundo aí, a gente fica desesperançado, a gente fala, cadê Deus? Onde está Deus? Quem é esse Deus que a gente fala tanto que Ele não está aqui com a gente, Ele não está aqui nos ajudando? A gente perde as esperanças muitas vezes na nossa vida. E eles viam uma cruz, mas na cruz eles não viam um trono. Eles não viam mais ali o rei. Eles haviam apenas uma cruz vazia. Os olhos deles estavam fechados, não só fisicamente, mas o coração deles estava fechado para Deus. Muitas vezes nós também não nos fechamos nosso coração para Deus. A gente está ali vendo a palavra sendo exposta e nosso coração está fechado. Havia uma cortina sobre os olhos do seu entendimento. E era isso que os impedia, inclusive, de reconhecer o próprio Cristo que estava andando com eles. Eles estavam falando sobre Cristo. Eles estavam reclamando, eles estavam lamentando tanto a morte dele, que, como diz, Jesus ele brotou do lado deles e eles não reconheceram. Jesus andou com eles e eles só falando, reclamando, e mesmo assim Jesus os acompanhou. Havia fogo prestes a queimar a cortina que fechava os olhos deles. E eu desejo muito e peço a Deus todos os dias para que venha a se queimar essa cortina na mente de todas as pessoas da humanidade, para que a gente possa realmente reconhecer o reinado de Jesus, que a gente possa deixar as vendas de lado e entender, compreender e ver esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso que nós temos. Nos voltemos novamente à palavra e caminhemos ao lado desses discípulos, no caminho de desesperança deles, e talvez muitas vezes a nossa também. Cristo nos encontra em nossa desesperança. O primeiro ponto importante do Evangelho de hoje é que o próprio Cristo veio nos encontrar no nosso caminho de desesperança. Eles estavam ali, caminhando para Emaús e desesperançosos, tristes. E Cristo poderia ter falado, eles esqueceram de mim, eles esqueceram tudo que eu falei com eles, eu não vou acompanhar eles. Minha missão foi fracassada, mas não. Cristo fez exatamente o contrário. Ele seguiu, ele caminhou com eles. Ele estava lado a lado no pior momento deles, que foi a desesperança sobre a cruz. Ele nos representa
por não enxergar a realidade a partir das Escrituras, mas Ele não nos abandona no caminho de desesperança. Pelo contrário, Ele transforma esse caminho numa ocasião para encontrarmos, mas como Ele nos encontra? Cristo nos encontra através da palavra. A primeira forma como Jesus se revela aos dois discípulos é por meio da exposição das Escrituras. Muitas vezes sabemos até o que a Bíblia diz sobre determinadas coisas e situações, mas nem por isso a verdade age em nossos corações. Muitas vezes a gente vê algumas situações que a gente sabe o que a Bíblia diz sobre aquilo, a gente sabe que é errado, mas pelo nosso desejo pecaminoso, pela nossa vontade, pela nossa omissão, a gente fecha os olhos, a gente vai lá e faz, ou a gente deixa de agir quando a gente deveria levar a palavra, deveria expor a palavra, deveria mostrar que estamos errados, que as pessoas estão erradas. Muitas vezes a gente deixa o nosso desejo carnal falar mais alto. A gente esquece, a gente vira os olhos para a Bíblia e abre para o nosso próprio coração enganoso. A exposição apaixonada e confiante das Escrituras faz o gelo da desesperança derreter em nossos corações e o fogo do Espírito Santo arder. Quantas vezes não estamos desanimados e somos reconfortados e consolados por meio de uma exposição das Escrituras? Quantas vezes a gente está triste, a gente está ali desolado? E é até uma coisa que às vezes eu acho que não faz muito sentido, mas espiritualmente para mim ao mesmo tempo faz. Que é, quando eu estou muito triste, eu abro a Bíblia em algum lugar ali, não penso em um texto ou um salmo, mas Deus sempre fala comigo. Deus sempre me mostra calma, respira. Então, acho que quando a gente está desesperançado, quando a gente está nervoso, estressado no nosso dia a dia, em vez da gente estourar essa bomba na nossa cabeça, no nosso coração, voltemos para Deus, voltemos para a palavra. Muitos querem reinventar um Cristo daquele que nos apresentaram nas Escrituras, e esse Cristo não existe. Lembre-se sempre de quando o próprio Cristo, que se revela àqueles discípulos, ele começou pelas Escrituras. Como eu disse, a gente quer moldar Deus, moldar a Bíblia, moldar Jesus ao nosso coração. A gente quer reescrever a Bíblia, a gente quer que o mundo venha a se tornar a nossa Bíblia, que o mundo venha a se tornar o que a gente acredita, quando na verdade, ao contrário, a gente vai de encontro ao mundo. A gente vai levar a palavra, a verdade ao mundo, confrontar. O terceiro ponto é que Cristo nos encontra através dos sacramentos. O segundo momento de revelação de Cristo àqueles discípulos foi a Santa Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças, e foi exatamente isso que ele fez. Deu graças e repartiu o pão. Imediatamente eles o reconheceram, pois já o tinham visto fazer aquilo. Era um jeito característico de Jesus, que só ele fazia. Então, Cristo caminhou com eles, Cristo esteve ao lado deles em todo aquele momento de desesperança, mas só quando Cristo partiu o pão, foi que eles realmente viram quem estava ao lado deles. Muitas vezes a gente está perdido pela vida e não vê que Cristo está ao nosso lado. A gente não abre os olhos para Deus porque a gente não enxerga Cristo. Ele mesmo havia dito: "Isto é o meu corpo que é dado por vós", e também nos ordenou repetir esse gesto várias e várias vezes, até que ele venha. Sua promessa é de que ele estará presente todas as vezes em que esse pão for partido, esse cálice abençoado. É interessante notar que, assim que eles reconheceram no partir do pão, ele desaparece da frente deles. Ele simplesmente se revelou. Ele poderia ter repreendido eles, poderia ter exortado eles, mas não, ele só quis mostrar: eu estou aqui, no partir do pão,
ao levantar do cálice, vocês viram, vocês estavam enganados. Eu não morri. E porque assim que sua fé foi ressuscitada, eles não precisavam mais ver Jesus com seus olhos físicos. Agora a exposição bíblica e a Santa Eucaristia já bastavam para eles, para que eles tivessem um encontro real com Jesus. Jesus precisou aparecer para que eles que conviveram com ele por cerca de 3 anos pudessem vê-lo novamente, acreditar que ele estava vivo. Eles precisaram vê-lo ressuscitado para serem testemunhas da ressurreição para o resto do mundo, assim como Jesus estava sendo para eles, por meio da palavra do sacramento. Nós que nunca ouvimos antes da ressurreição, não precisamos vê-lo, mas tão somente confiar em sua vida ressurreta, que nos permite encontrá-lo de verdade por meio da Escritura e do partir do pão. Nós, irmãos, a gente não caminhou com Jesus, a gente não esteve ali com eles nesses 3 anos como os discípulos. E nós podemos sentir a presença de Deus, nós podemos sentir Ele ao nosso lado. E nós devemos acreditar e confiar que Ele está conosco. Não somente buscar vê-lo com os olhos físicos, mas sentir com os nossos olhos da alma, do coração. Entender que Deus é muito mais do que algo físico, mas Ele é o tudo. Ele é tudo. Inclusive aqueles próprios discípulos e Tomé, como vimos no último sermão, são representados por não confiar na palavra antes mesmo da sua visão. Ver não é tudo. O que precisamos, afinal, eles estavam vendo Jesus, mas ainda assim não estavam reconhecendo. Eles andaram pelo caminho todo e não reconheceram Jesus, por mais que estivessem vendo. Ainda assim não estavam reconhecendo. Será que se você visse Jesus hoje, você o reconheceria? Será que se a gente encontrasse Jesus hoje, num irmão necessitado, num parente nosso que está ali do nosso lado, será que a gente reconheceria Deus? Será que a gente estenderia a mão para Ele? Precisamos daquela fé inocente das mulheres, pois elas, tão criticadas no texto, desacreditadas, elas viram o túmulo vazio e para elas isso bastou. A fé delas, elas não precisavam ter visto Jesus. O túmulo vazio foi o que aqueceu o coração daquelas mulheres. Tudo que precisamos hoje para encontrar Jesus é deixar nossos corações arder ao ouvirmos a exposição das Escrituras e confiar em suas palavras que dizem: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Confiar no sacramento é confiar na palavra de Cristo, é encontrá-lo por meio de uma providência por Ele mesmo. Se foi Ele mesmo que providenciou esse meio, e mais que eficaz para o encontrarmos. Diante do sacramento é uma das várias formas que a gente encontra Deus. Cristo nos encontra também através do outro. Mas existe um outro meio oculto no Evangelho de hoje, através do qual Jesus nos encontra: a hospitalidade. A Escritura nos diz que por meio da hospitalidade alguns, sem saber, acolheram anjos em sua casa. Aqueles discípulos, sem saber, praticaram a hospitalidade e acolheram o próprio Cristo. No meio de toda a desesperança, no meio de toda a desordem na cabeça deles ali, de não reconhecer Cristo, mesmo assim eles praticaram o que Ele ensinou, que foi acolher o próximo, que foi estender a mão. Jesus havia dito que sempre que fizéssemos algo ao menor dos pequeninos, a Ele mesmo faríamos. Muitos de nós nos perguntamos por que nossos corações pararam de queimar e por que sentimos que não encontramos mais na mesa eucarística, mas deixamos de nos perguntar o porquê não encontramos nosso próximo. Se não encontramos no outro, como Ele mesmo nos ensinou, não esperamos encontrar no sacramento.
Se você não consegue ver Jesus no seu irmão, se você não consegue ver Jesus numa pessoa que está necessitada, não espere que você vai ver ele aqui na igreja. Não espere que ao partir do pão somente você vai ver ele. Escutemos a palavra que nos convida hoje a acolher por meio da palavra, por meio do pão eucarístico, mas também por meio do acolhimento do outro, especialmente do necessitado. Fica conosco, Senhor. É a expressão que deve brotar de nossos corações ardentes por Ele. E isso só pode ser dito com sinceridade por quem acolhe a palavra no pão e no outro. Novamente, fica conosco, Senhor. É a expressão que deve brotar dos nossos corações ardentes. Isso só pode ser dito com sinceridade por aqueles que acolhem a palavra e o outro. Vamos orar para aplicar, né, essa palavra na nossa vida. Fechem seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra de hoje, tanto pela leitura quanto pela reflexão, pela exposição dela que nós tivemos hoje, Pai. Porque é pela revelação da Tua palavra que nós Te conhecemos, que o Senhor se revela a nós. É pela palavra e também pelos sacramentos, Pai, e pelo próximo, pelo outro. Senhor, rasga, Pai, o véu que está diante dos nossos olhos, queima essa cortina, descama, Pai, completa com barro que ainda faltava e todas as outras metáforas e milagres que a Bíblia aponta, Pai. Todos possíveis, Pai, para que nós possamos ter o nosso coração cheio do Espírito Santo e queimando por Ti. Que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados, Pai, e vendo a Ti onde o Senhor se revelar a nós, Pai. Nos nossos devocionais diários que nós Te encontramos, ó Pai. Que nós Te encontremos ouvindo outros sermões ao longo da semana, que nós Te encontremos, ó Pai, no nosso próximo, e assim possamos servir, Pai. Que o nosso coração queime, Pai, como queimou aqueles discípulos. Que o nosso coração, Pai, seja encantado por Ti. E que nós possamos estar sempre assim, Senhor, buscando fazer reconciliação com o Senhor. Sermos reconciliados e trazer outros a essa reconciliação. Senhor, ensina-nos a ser os Seus discípulos, como o Senhor ensinou àqueles. Fortifica a nossa fé, Pai, para que mesmo não vendo, sejamos bem-aventurados porque cremos. Senhor, esteja conosco. Fica conosco, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Meu Deus.